Realizando a palavra seguidamente António Fernando Tavares, cuja comunicação se intitula O Acordo Ortográfico no Ensino. Instantâneos locais. Bom dia, muito obrigado à Academia das Ciências por esta oportunidade. Passarei então a fazer uma breve exposição que corresponderá a um testemunho com menor teor de cientificidade, mas a verdade é que algum empirismo, não sendo suficiente para retirar conclusões seguras, pode trazer contributos importantes para a análise de muitos fenómenos como alguns que estão a passar neste momento, como devido ao acordo ortográfico. O estado da educação em Portugal é bastante melhor do que há 41 anos e bastante pior do que aquilo que é frequentemente transmitido pela propaganda política. A entrada da luz em massa no sistema de ensino desde 1974 não mereceu até hoje políticas consistentes e estáveis e tem estado sujeita a modas e desdobramentos. Estamos, portanto, numa situação muito melhor do que a proporcionada pela ditadura que afastava da escola a maior parte das crianças, mas estamos ainda muito longe do patamar de qualidade educativa minimamente aceitável num país europeu que vive em democracia há 41 anos. Há ainda problemas de literacia que não têm sido devidamente combatidos. Pior, muitas decisões políticas terão como consequência o agravamento desse problema. Entre muitos exemplos, poderemos dar o despedimento de professores, o aumento do número de alunos por turma, ou a inevitável perda de qualidade da formação inicial dos professores, vitimada pelo Acordo de Bolonha. A imposição do Acordo Ortográfico de 1990, com todas as suas deficiências, acrescentou problemas ao ensino da língua portuguesa. Existe hoje um caos ortográfico que atravessa toda a sociedade, incluindo as escolas. Neste momento, recomendar-se-ia, portanto, que se procedesse à avocação. Com este meu testemunho, pretendo então mostrar alguns instantâneos desse caos, procurando demonstrar ainda que o acordo ortográfico é antipedagógico. Antes de dar início ao desfile, gostaria de enunciar algumas proposições que poderão corresponder a premissas quando se pensa sobre o ensino da língua e, mais especificamente, da escrita. 1. Aprende-se a escrever em qualquer lado, até na escola. O jovem aprendiz vive rodeado de escrita por todos os lados e reproduz de modo mais ou menos consciente aquilo que lê nos jornais, na publicidade, na internet, etc. 2. As regras ortográficas, ou aquilo que se acredita ser regras ortográficas, podem ser aprendidas ou apreendidas de diversas maneiras. Como se deduz do postulado anterior, a aprendizagem destas regras não depende apenas do sistema formal de ensino. 3. O facto de se corrigir um erro não é garantia de que esse erro seja erradicado e não é sequer garantia de que a pessoa que o cometeu não volte a cometê-lo. Na realidade, podemos dizer que o erro tem razões que a razão desconhece, pelo menos do ponto de vista de quem o comete. Dando então início à exposição, começaria por fazer referência às alterações de pronunciação causadas pelo acordo ortográfico. Essa possibilidade tem sido negada muitas vezes por alguns defensores do acordo, mesmo se a nota explicativa faz referência a uma eventual, e cito, influência da língua escrita sobre a língua oral, como razão para manter alguns acentos gráficos. Entre ocorrências em que assisti ou quando foram relatadas, aponto 3 exemplos. Confrontados com textos escritos segundo o acordo ortográfico, um aluno de 11º ano leu atores em vez de atores. Uma aluna do 8º leu suscetível em vez de suscetível. E uma outra de 10º leu ação em vez de ação. Trata-se evidentemente de dados empíricos, mas a verdade é que vários estudiosos previram estes acontecimentos, tendo em conta o valor diacrítico assumido por algumas consoantes mudas. A professora Lúcia Vaz Pedro, defensora e divulgadora do acordo ortográfico, escreveu a propósito da supressão do P na recepção, e isso, passo a citar, implica que a vogal anterior, o E, feche, conduzindo à antiguidade da moralidade devido à existência da palavra recessão. Mais à frente, a autora manifesta a esperança de que a memória auditiva dos falantes permita que o E se mantenha aberto a longo prazo. Nas 3 outros linguistas defensores ou críticos do acordo ortográfico, Lúcia Vaz Pedro reconhece, portanto, que há consoantes que desempenham uma determinada função. Ainda assim, defende que devem ser suprimidas. Perdoe-se o humor negro, mas isto faz tanto sentido como amputar uma perna saudável e, portanto, necessária, mantendo a esperança de que a memória corporal ajude a pessoa a caminhar. Entretanto, há boas probabilidades de que a supressão de consoantes mudas com valor diacrítico acentue o fechamento vocal do português europeu. Esta mesma supressão é uma das causas para o aumento de pares de palavras homógrafas, antecipando certas críticas,
pode ler-se nota explicativa que a criação das homografias não provocará dificuldades de leitura ou de entendimento, porque, tratando-se de pares cujos elementos pertencem a classes gramaticais diferentes, o contexto sintático permite distinguir tais homografias. A verdade, no entanto, é que o contexto pode não ser suficiente, como já demonstrou o Dr. Francisco de Alvalade, quando afirmou no seu livro Demanda de Deriva Desastres, 3 do acordo ortográfico, o seguinte: quando se refere ao contexto como fórmula de desambiguação, esquece que nem sempre o contexto pode ser fator auxiliar, nem por vezes se subentender, como pode acontecer com o cabeçalho de jornal, na linguagem publicitária ou mesmo em cartazes de campanhas partidárias. Fim de citação. Poderíamos acrescentar que há textos literários em que essa mesma desambiguação pode ser dificultada. Seja como for, o facto de ser possível compreender o enunciado não pode ser razão para desvalorizar a ideia de que as homografias são fontes do ruído. Com demasiada frequência tenho notado, por exemplo, que há alunos, por muito estranho que isto possa parecer, que não acentuam graficamente as formas verbais é e está. É certo que o contexto e uma segunda leitura permitem a descodificação do enunciado, mas o facto de haver comunicação não pode ser suficiente para que se desvalorize a ortografia. Espero de qualquer modo ter dado um contributo involuntário para que numa próxima reforma ortográfica haja formas do verbo ser e estar que passem a ser homógrafas de uma conjunção ou de um pronome. O caso mais mediático no âmbito das novas homógrafas é o da forma verbal para, que com o acordo ortográfico fica privada de acento gráfico. No que respeita à aprendizagem formal da língua portuguesa, é fundamental o propósito notar que essa forma continua a ser acentuada graficamente em jornais que adotaram o acordo ortográfico, pouco confiantes, portanto, no contexto como fonte de desambiguação. Por outro lado, é curioso observar as reações indignadas dos alunos quando confrontados com o acento suprimido em para, face à obrigatoriedade de manter o circunflexo em por. Um outro problema resultante do chamado critério fonético reside no aumento das facultatividades. A própria ideia é só por si antipedagógica, uma vez que, e citando de Castro e Dias Duarte, a facultatividade é, por definição, contrária à própria ideia de harmonização gráfica de ortografia. Ou seja, o acordo ortográfico leva os alunos a aprender uma perversão da própria ideia de ortografia. Para reforçar a ideia de que estamos na presença de um documento que acrescenta dificuldades a quem ensina a língua, aconteceu o seguinte numa turma do segundo ciclo, portanto com alunos entre os 10 e os 11 anos. A professora explicou aos alunos, assumindo uma decisão do grupo de professores de português daquela escola, que continuariam a acentuar graficamente a primeira pessoa do plural do pretérito perfeito de formas como gostamos, apesar do uso do acento ser facultativo ao luz do acordo ortográfico. Um aluno perguntou-lhe se poderia considerar ele, caso ele não usasse o acento. Numa página que a própria editora dedica a perguntas sobre o acordo ortográfico, aconselha-se, aliás, a manter a acentuação gráfica em formas como gostamos e temos, apesar da facultatividade. É fácil adivinhar a pergunta que o mesmo aluno fará diante destas respostas. O principal problema levantado da facultatividade, no entanto, reside na abertura da caixa de Pandora, que é o chamado critério fonético. Na verdade, a ideia de que devemos escrever conforme falamos sempre foi fonte de problemas ortográficos. Se até aqui a preocupação de quem escreve deveria ter-se à grafia, agora obrigou a pensar na pronunciação da palavra. No que respeita ainda à possibilidade de duas grafias, dependendo da pronúncia de quem escreve, e por absurdo, pergunta-se como poderá um professor corrigir um texto sem conhecer ou sem se lembrar da pronúncia de um aluno. Situação ainda mais caricata no caso da classificação de exames nacionais, em que é imposto o anonimato. Depois da imposição do acordo ortográfico, surgiu aí um fenómeno curioso, a supressão de consoantes articuladas. As ocorrências são variadas e poderiam até ser cómicas se a ortografia não fosse afinal uma coisa séria. Assim, em Portugal, é possível, por exemplo, encontrar facto e contacto por facto e contacto, respectivamente, sendo que ambos os erros são frequentes no próprio Teatro da República ou nos jornais, e o segundo chega a ocorrer em páginas de escolas e de editoras. Recentemente, na página da internet do estabelecimento de ensino, um autor português aparecia como ficcionista. A lista de palavras em que ocorre a supressão de consoantes articuladas, e que, portanto, devem ser grafadas, continua a crescer, bastante para confirmar que se dedica a pesquisar a propagação de disparates como ficção, em vez de ficção, intelectual, em vez de intelectual, e matéria, em vez de bactéria. Nem mesmo José Saramago fica incómodo. Na 12ª edição de Caim, obra que faz parte do Plano Nacional de Leitura, surge várias vezes a expressão pato com o diabo. Esta descoberta foi feita por um aluno de 12º ano. A instabilidade originada pelo acordo ortográfico, graças ao chamado critério fonético,
e à multiplicação de topolografias contribui, portanto, para o aumento de erros devido a fenómenos linguísticos como a analogia e a hipercorreção. Em suma, a sociedade portuguesa, mesmo no que se refere a pessoas com formação superior, não consegue aplicar o acordo ortográfico. A dada altura, os autores do acordo revelaram uma preocupação com os problemas de aprendizagem dos alunos, explicando que a supressão das consoantes mudas vai tornar tudo mais fácil. Chega mesmo a fazer-se referência na nota explicativa a um enorme esforço de memorização. A citação poderá ser vantajosamente canalizado para outras áreas da aprendizagem da língua, reduzindo-se o cérebro a uma espécie de disco duro e desvalorizando tudo o que hoje se sabe sobre os processos de aquisições cognitivas. Por esta ordem de ideias, seria importante repensar outras questões ortográficas. Espero não estar a dar ideias, mas, como por exemplo, os vários valores fonéticos, o idioma é vulgar às crianças, perguntarem no primeiro ciclo se pato se escreve como U. De I, que dá origem a erros frequentes, como medicina com 2 S, e de X, uma letra que corresponde a 5 fonemas diferentes. Fica ainda por explicar por que razão tantas gerações de portugueses conseguiram superar essas e outras dificuldades levantadas pela antiga ortografia portuguesa. Perguntamos ainda como será possível aprender inglês, uma língua com uma ortografia tão opaca. Facilitar a aprendizagem da ortografia não pode ser argumento para mudar essa mesma ortografia. Os critérios que presidem qualquer mudança deverão ser rigorosos e consistentes. Do ponto de vista pedagógico ou simplesmente cívico, aduzir a simplificação como argumento é insultar a inteligência de professores e alunos. Para além disso, será na verdade mais fácil para todos lidar com um sistema ortográfico coerente e consistente. Sou professor de português no ensino básico e secundário há 27 anos. Já lecionei dezenas de programas diferentes, 3 terminologias gramaticais e 2 ortografias. Num país em que as decisões sobre políticas educativas fossem consistentes e participadas, isto não seria possível pela simples razão de que é pernicioso para todos, especialmente para os alunos. Note-se, é pernicioso que as decisões não sejam consistentes e participadas. Neste momento há quem diga que seria um desastre recuar no acordo ortográfico. Não o nego, mas parece-me que estamos desconfortavelmente instalados entre 2 desastres: recuar ou continuar. Há cerca de 10 anos, os então novos programas portugueses no ensino secundário deixaram de incluir uma perspectiva diacrónica da literatura portuguesa. Durante todo este tempo, milhares de alunos ficaram amputados do conhecimento de um património cultural que existe pelo menos desde o século XII. Revogar esse programa implicou inutilizar toneladas de papel e cavar, mais uma vez, um fosso entre gerações que foram sujeitas a currículos diferentes. Foi um desastre, mas foi um desastre virtuoso. Devido às inconsistências do acordo ortográfico, os jovens têm uma noção errada de ortografia, pensam na pronúncia quando deveriam pensar na grafia, fecham vogais porque a ortografia lhes sonega elementos críticos e copiam erros que se propagam no espaço público de uma sociedade que não consegue aplicar a nova ortografia. Se o caos está à nossa frente, é melhor recuar. Muito obrigado. Vamos agora entrar no período de diálogo.